Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que era numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabe. Meus irmãos, eu quero dizer para você que às vezes Deus ele vai te levar para lugares que você não imaginou, mas é nesse lugar que Deus quer ver a sua voz profética funcionar, ativar. E quando você chegar lá, você tem que ter o direcionamento de Deus, você tem que ter a direção do Senhor. Porque quando ele perguntar para você, você vai ter que responder com direcionamento. Você tem que ter discernimento. Porque Deus, quando falou com Ezequiel, por acaso, esses ossos vivem? Ezequiel disse: Tu sabes, Senhor. Então Ezequiel poderia ser outro. Ezequiel poderia falar: Sim, Senhor, vive. Não, Senhor, isso aqui vive, sim. Ele poderia dar certeza, mas só que ele viu que era uma pergunta que Deus fez para ele e ele respondeu com outra pergunta, né? Só tu sabes, Senhor. Então, Deus, quando viu essa resposta, Deus disse assim: então profetiza sobre eles. Então, quando Deus mandou Ezequiel profetizar, Ezequiel profetizou. Ezequiel não foi apressado. É como eu vejo hoje um monte de profeta apressado falando e fazendo o que Deus não mandou. Então, é por isso que tem muita gente que está com a vida atrasada, que tem muita gente que está, afastada do evangelho, porque ouviu muitas profecias que Deus não falou, ouviu muitas coisas que Deus não mandou entregar, né? Então, tem profeta que ouve Deus falar e faz o que Deus manda, e tem profeta que Deus faz uma pergunta e já quer ser Deus, já quer agir como se fosse Deus, e na verdade é Deus que manda e você só obedece. Steak na raçuribicana. É Deus que fala e você só obedece. Você só faz o que Deus manda. Não faz o que Deus não está mandando. Segure suas emoções, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque às vezes o espírito do profeta sai um pouquinho. Aí vem agora o espírito do homem carnal. Que carabaço. Porque na verdade o homem carnal começa a dizer um bocado de coisa, o ego começa a crescer. Então se examine e tenha discernimento. Quando Deus falar com você, você obedece primeiro para depois fazer. Não vai colocando os bois na frente da carroça, porque Deus vai cobrar. Deus vai perguntar quem te mandou, né? Porque a gente vê na Bíblia que Deus manda uma coisa, como Deus falou para Moisés. Moisés, conversa com a rocha. Moisés foi e bateu na rocha. E depois as consequências veio para Moisés. Porque Deus levou ele para ver a terra prometida, mostrou, fez tudo, mas disse: tu tá vendo aí? Eu prometi, mas o povo entra e tu não. Então, cuidado para você não estar aí falando o que Deus não falou, para depois Deus mostrar assim, ó o que tem no céu, mas tu não vai entrar. Suribicana. Cuidado, preste bastante atenção quando você for falar uma profecia para alguém. Deus abençoe e tenha entendimento, tenha controle do que você fala. Deus abençoe.